Pessoal, bom dia, tudo bom? Meu nome é Sérgio Greif, eu sou biólogo e eu estou de volta aqui com a coluna sobre direitos animais. Bom, na semana passada a gente falou sobre a fundamentação de por que a gente deve atribuir direitos aos animais. Se vocês forem lembrar, a gente estava baseando essa fundamentação nas mesmas fundamentações que a gente diz que seres humanos também têm direitos. Então, quais são essas fundamentações? A gente sabe que todos os seres humanos, independente da sua forma externa, né, da sua cor de pele, da sua religião, do seu tamanho, do seu peso, da sua orientação sexual, todos os seres humanos eles possuem um atributo comum, que é a capacidade de sentir. E o mesmo atributo permite que a gente também dê os mesmos direitos aos animais, que a gente também reconheça que os animais também têm direitos. Quais são esses atributos? Por exemplo, a gente sabe que animais eles fogem de estímulos negativos, como a dor, eles fogem de medo, eles passam fome, né? Eles sentem frustração, eles sentem tédio, eles sentem todas essas mesmas coisas que a gente sente. E por outro lado, também eles têm os sentimentos positivos, os estímulos positivos. Eles buscam o prazer, eles são atraídos por alguma coisa, eles buscam a saciedade, né? Eles buscam alegria, eles buscam carinho, né? Não necessariamente do ser humano, mas eles buscam, de alguma forma, algum prazer físico, né? Então, essa capacidade de sentir, a gente chama de senciência. A palavra que a gente usa é senciência, né? E os seres humanos são seres sencientes, os animais também são seres sencientes. Mas aí a gente entra numa discussão de saber, assim, qual que é o limite da senciência. A gente sabe que todos os seres humanos são sencientes. A gente sabe que o cachorro e o gato são sencientes porque são animais que convivem com a gente, então a gente reconhece neles, né? A gente sabe quando o cachorro está triste, quando ele está alegre. O gato a mesma coisa. Então a gente sabe que esses animais muito próximos são sencientes. A gente, por extrapolação, pode também entender que outros mamíferos, até os que a gente costuma explorar, como vacas, ovelhas e porcos, também são sencientes, porque se eles são mamíferos e os cachorros e os gatos são mamíferos, então mais ou menos funciona da mesma forma. O problema é a gente conseguir baixar mais, assim, conseguir descobrir aonde está o limite dessa senciência, né? Por exemplo, ave, será que a galinha ela é senciente? Será que o peixe ele é senciente? Será que o sapo é senciente? Será que a serpente é senciente? A gente pode inferir que sim, a gente tem estruturas, né, nervosas que dizem que esses animais são sencientes. Aí de repente a gente pode baixar mais, vamos para os invertebrados. Será que os polvos, né, a lula, as lesmas, os caranguejos e as aranhas são sencientes? Se alguém já fez a experiência macabra de arrancar perninhas de uma aranha ou de afugentar um caranguejo, se alguém já foi para o Nordeste e viu como que os vendedores vendem lagostas, né, frescas, eles apertam o olhinho da lagosta para que ela esperneie, ela sente dor com certeza e ela esperneia por causa disso. Se vocês forem ver como que se prepara um caranguejo, um siri, você utiliza o animal vivo, você joga ele na panela e tem que inclusive tampar e colocar tijolos em cima, porque ele fica muito... Quando a água esquenta e ferve, ele ainda está vivo, ele quer sair de qualquer forma. Então, sem dúvida, é um animal senciente. Mas a gente pode baixar mais, né? Além dos artrópodes, a gente falar de minhocas e vermes, será que eles são sencientes? Quem já capinou, quem já cavou a terra, percebe, né, que quando você, sem querer, acerta a pá numa minhoca, ela começa a pular, quer dizer, ela sentiu, né? É dor, isso é uma manifestação externa de dor. E mesmo animais que não tenham manifestação, que não tenham manifestação externa de dor, que a gente possa reconhecer, de repente eles são sencientes. Então a gente tem um problema grande em determinar exatamente aonde está o limite da senciência. A gente sabe que cachorros são sencientes, a gente sabe que pedras não são sencientes, mas em algum lugar no meio existe um limite onde os animais são sencientes e em algum momento eles deixam de ser, né? A gente sabe que animais eles sentem dor porque eles possuem um sistema nervoso organizado que evoluiu para fazer eles fugirem dos estímulos dolorosos, né? Por que um animal sente medo? Não tem outra razão senão fazer com que ele fuja de um predador, né? Por que ele sente atração? Não tem outra razão senão fazer com que ele busque uma parceira sexual, por exemplo. Então, a senciência ela está diretamente relacionada à sobrevivência. E como que a gente pode usar alguns critérios para poder determinar quais animais são ou não sencientes, ou quais seres são ou não sencientes, né?
Um dos atributos é a semovência. A palavra semovência diz respeito a poder se mover, ele mesmo conseguir se movimentar por conta própria. Se a gente causa um susto num animal e esse animal foge, significa que ele é senciente, né? Se alguém espetando uma agulha num animal, ele se retrai, ele tenta escapar disso, isso significa que ele é senciente. Ele tem um sistema nervoso que é organizado para perceber esse estímulo e para não querer esse estímulo nele, né? Então, a gente consegue traçar uma linha para saber pelo menos que aqueles animais são sencientes. Além dali, a gente não tem como dizer se um animal não é senciente, mas a gente consegue dizer se um animal é senciente. Não sei se fica claro, né? Por exemplo, se um animal foge de um estímulo doloroso, com certeza ele é senciente. Mas se ele não foge de um estímulo doloroso, pode ser que ele não seja senciente, mas a gente não pode afirmar isso categoricamente. Mas certamente, se ele tem esse comportamento de fuga, ele é senciente, porque isso evoluiu milhares de anos, milhões de anos, evoluiu nesse animal a necessidade de fugir de estímulos que fossem desagradáveis. Então ele tem a capacidade de sentir o que é desagradável, porque isso é importante para a sua sobrevivência, né? A sensação de dor evoluiu nos animais como um mecanismo importante para a sua sobrevivência. Então a gente não pode simplesmente dizer que os animais não têm isso, porque é claro que eles têm. Eles fogem sempre por medo, né? Se pegar fogo em um lugar, o animal foge dali. Se ele não tivesse a senciência, ele não fugiria. Isso é simples, né? Então, ao invés de fugir, ele ficaria no local, ele seria consumido, né, pelo predador, pelo incêndio, ou seja lá pelo que for, e aí aquela espécie acabaria. Então, a senciência ela está relacionada com a semovência, embora não seja a única forma da gente perceber a senciência, mas a semovência é um bom jeito de perceber ela, e os animais que não são semoventes, ou as criaturas que não são semoventes, aí fica a dúvida que a gente vai discutir na próxima semana, tá bom? Mas certamente, se um animal tem a semovência, se ele pode fugir, se ele tem a capacidade de fugir de estímulos que não são agradáveis, se ele tem alguma estrutura nervosa organizada, que não necessariamente precisa ser um cérebro, mas se ele tem essa capacidade de perceber a dor e de fugir dela, então ele com certeza é senciência. E aí a gente tem que começar a discutir se os que não têm essa capacidade também são sencientes. E isso vai ser assunto para a próxima semana, tá bom? Então é isso, um abraço e até a próxima.